Olá, minha gente, estamos de volta. Agora para vermos o capítulo 14 da nossa revista, o desafio das grandes cidades. É o tema desse capítulo da revista Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Não podemos esquecer que é essa nossa temática e é este o material guia que nós estamos utilizando. Aqui nós vamos, neste capítulo, os autores basearam as suas considerações nos capítulos 18, 19 e 20 do livro dos Atos dos Apóstolos. Muito bem. Aqui nós temos Paulo, sempre Paulo, não é? Porque todo o trajeto aqui, agora do capítulo 16 para cá, essas empreitadas missionárias, essas viagens, elas estão acontecendo, claro, com todos os apóstolos, mas Lucas está privilegiando narrar a experiência de Paulo. E Lucas, inclusive, compõe a comitiva missionária de Paulo, né? Ele já está presente, ele já faz parte da comitiva. Então, isso é muito importante. Então, não quer dizer que os outros apóstolos não estão em missões, não estão fazendo o seu trabalho. Estão. E tem coisas extraordinárias acontecendo que nós não vamos ter condições de discutir nessas aulas. Mas o texto do livro dos Atos vai privilegiar a ação missionária de Paulo, o trabalho do apóstolo Paulo. Aqui eles estão em Antioquia, Antioquia da Síria, que é a sede de missões nesse momento. Já havíamos falado em encontros bem anteriores, a importância da cidade de Antioquia da Síria, uma cidade muito grande, 500 mil de habitantes, uma cidade rica, inclusive, não é? Uma cidade cujas calçadas eram de mármore, com grandes colunas de mármore, e também a única cidade da época do primeiro século que tinha iluminação noturna. Era a única cidade, Antioquia da Síria. Então, uma cidade muito rica. E ali está a igreja, que é a base de missões. E Paulo centraliza o seu trabalho ali. Ele faz a sua viagem, ele faz a sua peregrinação missionária, mas ele sempre volta para Antioquia da Síria para poder ministrar aos irmãos, para poder compartilhar as experiências e comunicar com a igreja daquela localidade, porque afinal é aquela que é a igreja sede das missões nesse momento, né? Então, isso é muito significativo. O Evangelho está avançando, o Evangelho está em Chipre, o Evangelho está na Ásia Menor, o Evangelho está na Macedônia, o Evangelho está na Grécia. Isso é extraordinário. Mas Paulo agora vai visitar Corinto. Agora, ali no sul da Grécia, na Caia, Paulo vai visitar Corinto. Corinto é um grande centro. No resto é menor dúvida. Corinto é uma cidade comercial, uma cidade muito importante naquele contexto, porque afluíam para aquele lugar pessoas das mais variadas e diferentes partes do mundo para vender e comprar. Vender e comprar. Então, é uma cidade muito importante, uma cidade estratégica, não só do ponto de vista político, comercial, mas é uma cidade estratégica do ponto de vista da evangelização. E você tem ali um povo que é
muito orgulhoso, muito orgulhoso. É um povo que se sente superior, um povo que se considera mais que os outros, melhor que os outros povos. Então, Paulo vai enfrentar muitos problemas ali, não resta a menor dúvida. Nós precisamos entender que é esse povo de Corinto que vai menosprezar Paulo. É esse povo que vai desdenhar e fazer pouco caso do apóstolo. Porque o apóstolo Paulo, como a gente sabe, ele era uma pessoa fisicamente que não tinha privilégios de beleza. Ele era de baixa estatura, pouco mais de 1,5 metro de altura, tinha uma corcunda, uma pessoa com uma calvície extrema, sobrancelhas muito espessas, muito grossas, e uma voz que era muito afônica. Então, e ele tinha um problema crônico nos olhos, que não se sabe exatamente o que era, mas comparando a hoje se diria que era uma espécie de conjuntivite. Ninguém sabe exatamente do que se tratava, mas era algo que incomodava e um problema do qual ele nunca se livrou. Então, ele era uma pessoa que fisicamente não impressionava. E o povo de Corinto era um povo muito orgulhoso, eles se consideravam muito cultos, muito inteligentes e muito belos. Então a presença física de Paulo não era atraente, a voz dele não era atraente, não era agradável de se ouvir, né? Mas ele era um apóstolo e ele vai fazer um trabalho importante na cidade de Corinto, e ele vai desenvolver um trabalho importante, mas a cidade, o povo do lugar era um povo muito carnal. É tão verdade que o apóstolo vai exaltar as qualidades que esse povo tem no que tange aos dons espirituais. O apóstolo chega a dizer que a igreja de Corinto tem todos os dons do Espírito, nenhum dom lhe falta. Então era um povo que sabia explorar muito bem os dons espirituais, sabia explorar muito bem o carisma do Espírito. Contudo, Paulo mesmo, na carta aos Coríntios, vai dizer: mas não posso conversar com vocês como conversaria com pessoas espirituais, porque vocês ainda são carnais. Isso é uma coisa terrível. Porque, de fato, o que imperava em Corinto era o baixo padrão moral, a imoralidade. Isso imperava em Corinto. E isso acabou estando presente também dentro da igreja. É assim, é aquele crente que reconhece Cristo, reconhece o Evangelho de Cristo, ele busca as manifestações sobrenaturais, os carismas do Espírito, ele até os tem, mas ele não é uma pessoa comprometida moralmente com a verdade. Então, ele é aquele crente exemplar dentro do contexto cultico, dentro do contexto da adoração, no ato religioso. Mas fora daquele contexto, ele tem uma vida devassa. Então, isso é muito complicado em Corinto. Isso é um problema que o apóstolo vai enfrentar e ele vai tratar isso, inclusive, nas cartas, normalmente na primeira carta. Isso é muito curioso, né? Mas fato é que ele está ali em Corinto e lá ele vai conhecer um casal muito importante, que é Priscila
e Áquila. Esse casal vai ser importante porque esse casal vai ser colaborador de Paulo. Discípulos, serão obreiros na igreja. E eles vão desempenhar uma tarefa importante, porque eles vão disseminar o Evangelho, eles vão anunciar Cristo, inclusive, eles vão anunciar o Evangelho para uma pessoa chamada Apolo. E esse Apolo, que é um africano, natural de Alexandria, vai abraçar o Evangelho, vai abraçar a fé em Cristo através de Priscila e Áquila. Isso é muito significativo, isso é muito importante. Mas, por enquanto, deixe isso assim. Paulo encontra esse casal, conhece esse casal, trabalha com eles, ministra sobre eles, faz com que eles se tornem cooperadores. Noutra linguagem, eles vão ser obreiros, e eles vão, não só na sua casa, eles vão abrigar a igreja, vão reunir a igreja na sua casa, mas eles vão sair disseminando o Evangelho. Isso é muito significativo também. Depois nós vamos ter Paulo em Éfeso. Quando a gente fala Paulo em Éfeso, ele já deixou aqui Corinto, ele ficou cerca de 1 ano em Corinto, ele atravessou o mar e agora ele está de novo na Ásia Menor. Éfeso é o grande centro daquela região da Fenícia e da Galácia. Um centro importante porque é um centro comercial, é um centro cultural e é também um ambiente de um intenso paganismo. Nós não podemos esquecer que ali também existe uma idolatria muito intensa, muito forte, porque você vai ter ali, por exemplo, o templo da deusa Diana. Não é um templo qualquer, é um templo gigantesco. Ele é comparado, o templo de Diana, em Éfeso, é comparado a um estádio de futebol. Ou seja, uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Uma coisa gigantesca, 18 metros de altura. Isso equivale a um prédio de 6 andares. Então era uma coisa colossal, o templo de Diana. Então uma cidade que é muito voltada para a idolatria. Portanto, um povo religioso, né? Mas muito voltado para a idolatria. E Paulo, com a sua comitiva, vai ministrar neste lugar. Mas é claro que ele vai ter problemas. É claro que ele vai enfrentar dificuldades. Por quê? Em todo lugar por onde Paulo passa, ele enfrenta dificuldades, claro. Ele vai enfrentar oposições. Isso aí é praxe. Isso vai acontecer inevitavelmente, né? Então, é importante perceber o seguinte. Ele começa na sinagoga, que é típico de Paulo, mas depois dali ele vai para a escola. Essa escola é a primeira vez que Paulo está saindo de um lugar que é religioso, porque é a sinagoga. Ele já procura de imediato, quando chega no lugar, ele já procura a sinagoga para ali discorrer sobre a escritura e fomentar o evangelho, etc. Mas desta vez ele vai procurar uma escola. Isso não tinha acontecido antes. Então essa escola é, portanto, um espaço secular e um espaço particular.
que vai ser cedido a ele por 2 anos, e ele vai ali ministrar a palavra e vai fazer muitos discípulos. Em Éfeso ele fica 3 anos. 3 anos naquela cidade ali, ministrando a palavra. E isso é muito importante considerar. Mas aqui, o que nós queremos destacar é o seguinte: Lucas, aqui segundo o livro, Lucas vai mostrar, surge uma nova oposição, agora não dos judeus, mas do diabo e de suas hostes. Novamente, a luz triunfa sobre as trevas. Lucas diz que o tumulto começou por causa do caminho. Que é o caminho? É o cristianismo. Então, essa manifestação que vem das trevas para a luz, que vem do inimigo espiritual para tentar de alguma forma interferir no trabalho dos apóstolos, no caso do apóstolo Paulo e da sua comitiva, está relacionado à deusa dos Efésios, a Diana. Porque Paulo vai bater de frente, contra a idolatria. E ele vai mostrar quem é o Deus verdadeiro e quem é o Salvador. E os Efésios, que eles não aceitam de maneira alguma o Evangelho de Cristo ali, eles vão proclamar em alto e bom som: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. E eles vão proclamar isso, não é assim 2, 3 minutinhos, não, por 2 horas. Então eles estão indo para cima com tudo mesmo, porque eles querem impedir que o Evangelho de Cristo seja disseminado no lugar. Aqui a gente já aprende alguma lição. É importante perceber o seguinte: nós precisamos, como cristãos, termos uma postura convicta, segura. Eu sou cristão não é porque o pastor disse que eu sou um cristão. Eu sou um cristão não é porque o meu pai e minha mãe disseram que eu sou um cristão, que os meus amigos disseram. Eu tenho que ser um cristão por convicção. Ainda que ninguém mais seja, eu sou porque é minha convicção. E se eu tenho isto como uma convicção minha, é uma convicção pessoal, isso me leva a ter postura diante dos mais diferentes casos ou das mais diferentes circunstâncias. Aqui, por exemplo, eles estão sofrendo pressão, porque eles estão no meio de uma cidade absolutamente idólatra, religiosa sim, mas idólatra. Mas eles não abrem mão da sua postura. Eu sou um cristão e eu estou aqui para defender a minha fé e mostrar que Cristo salva e que só Ele salva. E eles não abrem mão dessa postura. Não posso abrir mão da minha postura, de maneira alguma. Mas aqueles meus amigos ali, eles não concordam com o cristianismo, eles não concordam com a fé. E para eu fazer parte do grupo deles, eles preferem que eu abra mão da minha fé. Não abra mão da sua fé, abra mão daqueles amigos. Por quê? Porque eles não são seus amigos. Porque se fossem, respeitariam a sua individualidade, respeitariam a sua fé. Se tem que abrir mão de alguma coisa, abra mão deles. Porque o seu maior e melhor amigo é Jesus. Não são aqueles. Ter postura ante a pressão, diante do confronto, ter postura
convicção. Temos que ter essa convicção. E aqui nós aprendemos já de cara essa lição. Ali em Efésios, ali de Éfeso, eles saem para Mileto. Antes de voltar para Jerusalém, dizem os comentaristas, os planos de Paulo incluíam uma visita a Macedônia e a Caia, lá na Europa, de onde pensava ir diretamente para a Palestina. Mas havia um complô contra o apóstolo. Todo lugar por onde ele passa, sempre há um grupo que se organiza para tentar prendê-lo e tentar matá-lo, que é pior ainda. E então ele desiste de fazer essa viagem, revisitando a Macedônia, revisitando a Acaia, Corinto, por exemplo. Ele desiste dessa ideia. Então ele vai e para em Troade, onde ocorreu um incidente de um jovem chamado Eutico. Em Troade, Paulo vai fazer um discurso eloquente e vai durar horas, vai varar a noite, vai até o dia seguinte, vara a madrugada, vai até o dia seguinte. Nesse discurso ele faz um retrospecto do seu ministério. Ele fala das incertezas quanto ao seu futuro e ele exorta quanto ao futuro da igreja. Ele está em Troade, ele manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso, diz: eu não vou até aí com vocês, daqui eu já sigo para a Palestina. Então os anciãos chegam até ele faz seu discurso, Eutico está na janela, não devia, mas estava na janela, adormece e cai de uma altura provavelmente de 3 metros, quebra o pescoço e morre. Mas Paulo está ali. E este é um momento e esta é uma oportunidade para glorificar a Deus. Desce, atende o morto, ora e o morto ressuscita. Milagre. Manifestação cabal do poder de Deus, de acordo com a mensagem que Paulo está anunciando. Extraordinário. Então ele traz a atenção de todos para si. Ouvem o que ele tem a dizer. Ele é um estrategista, ele está ali anunciando o evangelho, aproveitando todas as ocasiões e oportunidades. Então, ele sabe no íntimo do coração dele que ele nunca mais verá aqueles irmãos, nunca mais. Esta é a última vez. O que é curioso, que aqui Paulo está dizendo algo que ele está sentindo no íntimo, no âmago do ser. E é curioso que as pessoas reconhecem que Paulo está falando de algo que Deus está confirmando no coração dele. Se fosse hoje, os crentes iriam dizer: pare com isso, não seja negativo, não seja um pessimista, nós vamos voltar a nos ver. Mas lá não. Lá eles entenderam
que o que Paulo estava dizendo era do Espírito Santo, não era dele. Paulo dizia: nunca mais vocês verão o meu rosto. Nunca mais. Ele tinha essa convicção que Deus falava isso no coração dele. Isso é importante. E ele entende que nesse momento ele precisa fazer toda uma retrospectiva do seu ministério mormente no meio deles. Ele passou 3 anos com esse povo. Ele tem um amor por eles, ele tem um carinho por esse povo. Ele tem uma empatia enorme com esse povo. E ele talvez tenha sido o seu discurso mais difícil, mas ele abre a alma, faz todo aquele retrospecto, lembrando a cada um dos presentes como foi a sua passagem por ali. Tudo que ele fez, tudo que Deus operou através dele, tudo que ele ensinou durante 3 anos em que lá esteve. Fá-los lembrar. Isso é importante. E ele então apresenta as incertezas. Não sei o que acontecerá comigo em Jerusalém, mas é para lá que eu vou. Não sei o que me espera, mas é para lá que eu vou. Ele tinha certeza. Ele era uma pessoa absolutamente convicta da sua missão, da sua vocação. Se é para viver, eu vou. Se é para morrer, eu vou. Por quê? Porque é uma pessoa totalmente entregue nas mãos de Deus. Deus o está conduzindo. Por isso ele tem essa certeza e essa disposição de obedecer. Que ele tem convicção do chamado dele e de que aquilo que ele está fazendo segundo a vontade de Deus. Então não há o que temer. E ele aproveita para exortar a igreja. Aproveita para orientar aqueles líderes a respeito da missão que eles têm, da responsabilidade que pesa sobre os seus ombros de conduzir a igreja de Cristo, de apacentar o rebanho, de cuidar do povo de Deus. Se você soubesse que nunca mais voltaria a ver aquelas pessoas que você ama, o que você diria a elas? Quais seriam as coisas mais importantes que você faria questão de lembrar a elas? E quais seriam as orientações mais importantes que você daria? É o que Paulo está fazendo. Ele sabe que nunca mais verá aquelas pessoas a quem ele ama. Então ele faz recordar coisas importantes para fortalecer a fé, o ânimo. E ele orienta coisas importantes para encorajá-las a crescer, para encorajá-las a lutar, para encorajá-las a vencer, a ir em frente. Importante esse discurso do apóstolo. Enfim, o que nós podemos extrair dessa experiência de Paulo nessa trajetória? Corinto, Éfeso, o que a gente extrai? Em Corinto nós temos uma igreja que dispõe de todos os carismas do Espírito.
mas não tem vida com Deus. O que é que isso nos mostra? Que os dons são muito importantes para fazer a obra de Deus. Porém, não são prova de vida com Deus. Vida de comunhão, vida íntima. Porque aqueles crentes tinham tudo isto, mas viviam na imoralidade. Eram carnais. Nós precisamos entender que a nossa fé em Cristo, necessariamente, uma vez abraçada, ela precisa produzir em nós frutos do Espírito, frutos para a salvação. São essas atitudes, comportamentos, valores que vão evidenciar a fé interior que está em nós. Os dons do Espírito não são méritos nossos, porque são ações sobrenaturais do Espírito Santo em nós para a realização da obra. E realizar a obra não implica dizer está sendo aprovado por Deus. Significa estar sendo usado por Ele. Jesus dizia que pelos frutos conhecereis a árvore. Frutos, vivência com Deus. Aprendemos também aqui que é muito significativo, muito importante nós estarmos relembrando, rememorando tudo aquilo que Deus fez, operou em nós e através de nós, para que possamos fortalecer a fé, para que possamos nos reanimar a continuar. Aprendemos aqui que é muito importante ter o futuro entregue nas mãos de Deus. E que as incertezas a respeito do futuro não podem ser motivo de desconfiança em Deus, de fraqueza na fé. Mas justamente por não termos certeza do amanhã, é que nós precisamos confiar em Deus e manter firme a nossa fé, porque Ele sabe todas as coisas e saberá nos conduzir quando o amanhã chegar. Aprendemos aqui que é muito importante saber o que dizer para aquelas pessoas a quem amamos, a fim de fortalecer o seu ânimo, fortalecer a sua fé, fortalecer o seu compromisso com Deus, independentemente da nossa presença. Gostaríamos de estar sempre com quem amamos, mas nem sempre estamos, nem sempre estaremos. Mas essas pessoas precisam seguir as suas vidas e precisam seguir com vitória, com confiança, com determinação. Precisamos saber o que dizer a elas para que elas possam seguir em frente e vencer. Que Deus nos abençoe e que no decorrer da semana possamos meditar nestas coisas, refletir e estarmos sempre tomando posição diante de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.